A bola é da. Boa tarde, bem-vinda, professora Lúcia. Meu Obrigada. nome é Mitzi, é uma honra tê-la aqui conosco no Pro Criança Cardíaca. Estamos ansiosos para entender um pouco sobre esse título. A gente estava aqui conversando e eu estava lendo o seu currículo, que eu vou te apresentar agora. Estou até nervosa com tanta coisa, né, que a Nossa, senhora... Na verdade, é muito interessante, né? Porque a gente tem a mesma formação, mas eu lendo a sua biografia, os seus títulos, como a gente se distanciou agora com esse seu conhecimento. Um prazer tê-la aqui. obrigada. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Então, gente, eu vou apresentar do meu jeito, tá, professora Lúcia? Você vai me corrigindo, tá? Porque eu estudei um pouco o que eu ia apresentar para a equipe, porque até vou te fazer uma pergunta no meio do caminho. Então, a professora Lúcia, convidada do Procriança, e da professora Luana, ela é advogada, eu acho que ela começou como advogada colaborativa pelo Instituto Brasileiro, aí começou já pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, mediadora extrajudicial, e aí eu ia te fazer uma pergunta, né, pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediação Lusófona, é isso? Isso é FML. Aí depois a senhora me explica o que é isso. Certo. Mediadora judicial pelo CNJ, psicoterapeuta sistêmica de família pela Universidade Federal de Pernambuco, consteladora familiar, que eu também quero aprender o que é, ISFI. Então, você vai dar muita aula para a gente aqui, muito embrionária. A senhora pega pesado, pega leve, tá, doutora Lúcia? Com certeza. Mestre e doutora em família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB da Bahia e presidente da Comissão de Mediação e Prática Colaborativa do Instituto Brasileiro de Direito em Família, também da Bahia, e sócia fundadora da Inteligere Mediação. E lá no final você é graduada em Direito pela Universidade da Bahia. Então, se você puder, se a senhora puder falar um pouco como é que foi isso, né? Eu sei porque, como advogada, quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, mas como desviou, né, Luana, para um outro lado tão interessante. E um prazer tê-la aqui. A minha equipe está ansiosa aqui para entender um pouco do que seria essa visão sistêmica. E também eu tenho muita curiosidade em entender a constelação. Eu não entendo. Tem gente aqui na equipe que sabe o que é, eu tenho uma vaga ideia, não sei se todo mundo já sabe o que mas estamos todos muito curiosos e com muita sede para ouvir o que a senhora tem para ensinar para a gente. Oh, muito obrigada pelas palavras, pela apresentação. Eu acho que essa apresentação acadêmica, digamos assim, ela é apenas um papel, né? É apenas, digamos assim, uma formalidade do percurso que a gente faz na vida. Eu acho que mais importante do que assim o título é qual é a nossa missão na vida, qual é o nosso propósito na vida. Então, quando você fala assim, nossa, desviou tanto, né? Na verdade, eu não desviei, eu voltei para a rota. Então, ao voltar, olhar para mim, eu fui para a minha rota original, eu fui para minha, digamos, para minha trilha original. Porque às vezes a gente se afasta da gente fazendo um curso de graduação que tem um sentido, né? Mas ele não é tudo, ele não completa a nossa rota, a nossa trilha. Ele não é a bússola adequada, na verdade, para que a gente siga o que o coração manda. Então, é muito interessante porque as pessoas confundem muito a formação acadêmica com o propósito de vida e com a missão de vida. Então, por que que esse meu currículo
ele é cheio de caminhos assim, né? De curvas, de atalhos, digamos assim. Porque quando eu fiz direito, e aí eu vou começar um pouco da minha história para vocês entenderem, eu sou filha de pais separados. Então, desde pequena, os meus pais se separaram. Eu devia estar com meus 5 anos para 6 anos de idade. Não vou dizer que há muito tempo, porque aí vai denunciar a minha idade, mas há algum tempo atrás, ou seja, eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos, entre 5 e 6 anos de idade, quando meus pais se separaram. E quando meus pais se separaram, a gente teve uma coisa que é comum na vida de pais separados, que é a batalha judicial. Então, essa batalha judicial, ela veio por conta do próprio sistema judiciário, que fez com que a gente sofresse mais do que sofreria se tivesse por conta da separação dos nossos pais. Então, foi o que aconteceu. Aquela criança lá atrás, ela tomou uma decisão, porque ela ouvia, digamos assim, a mãe chorando ou triste, dizendo: eu não consigo porque seu pai paga os melhores advogados, eu não consigo ter razão. Ela fala que todo advogado que ela botava, o pai ou os outros advogados conseguiam convencer eles. E essa criança que cresceu ouvindo essas coisas, na hora em que foi fazer o vestibular, ela tomou uma decisão. É uma decisão que a criança sempre toma, que é a decisão de salvar e de ser fiel àquele que ele ama, que é o pai, que é a mãe, são os familiares. Então, nessa hora, eu tomei a decisão de não ser um advogado que o outro lado compra. Eu tomei a decisão de ser um advogado para diminuir o sofrimento das outras pessoas, porque eu estive do outro lado. Eu estive no lado da família, que tinha o judiciário no meio, trazendo exatamente a dor maior, que era a batalha judicial. Então, por isso, eu fiz direito. E por isso eu fui para a área de família. Se você olhar no meu currículo, a palavra família aparece aí reiteradamente. Né? É o tempo inteiro, é tudo família. Né? Então, quando eu fui fazer direito e fui atuar na área de família, eu também tive digamos assim, uma motivação grande, porque além da separação, houve alienação parental por conta de minha mãe. Então, a minha mãe alienou a nós, principalmente os menores, em relação ao meu pai. Então, o contato com meu pai foi praticamente inexistente. E quando a advogada ainda recém-formada, e quando eu, até na OAB mesmo da Bahia, comecei a trabalhar dentro da comissão de mulher advogada, de forma pro labor, pro bono, eu sentia a ausência, a necessidade, na verdade, de ouvir aqueles pais que estavam ausentes. Então, era uma comissão da mulher, onde a maioria, 99% das pessoas que chegavam àquela comissão, eram mulheres que estavam se separando ou que queriam se separar. Então, o protocolo normal era exatamente esse. Era pegar os documentos, ouvir aquela mulher e dar entrada na petição inicial e dar entrada na ação. Mas aquela voz daquela criança que estava ali, dizendo, sentindo a falta, né, o vazio daquele pai, dizia, não, eu preciso olhar, eu preciso ouvir este homem. E foi assim que eu comecei a ouvir os homens daquelas separações, né? Isso ainda me toca um pouco, porque foi uma coisa muito instintiva que eu fiz. E aí, quando eu chegava, que eu via o outro lado da história, eu conseguia conciliar e fazer mais acordos do que a maioria dos meus colegas que estavam ali. Então, o que aconteceu comigo ali? Eu percebi que as famílias, elas tinham uma dinâmica e que tinha diferença entre uma família e outra, e que eu precisava ampliar essa minha visão. Como é que eu fui ampliar essa minha visão? Porque aquela história, a trilha me chamando, né? aqueles
atalhos que nos levam às nossas trilhas originais. E, de repente, eu me vi em outro estado, por conta de transferência de meu marido, e eu me perguntei, meu Deus, e agora? Eu vou advogar do mesmo jeito? Porque eu estou em outra cidade, não conheço a dinâmica daqui, então estava me adaptando, deixei escritório, deixei tudo em Salvador e fui para outro lugar. Lá chegando, aquela vontade de conhecer a dinâmica da família me fez fazer uma especialização em terapia sistêmica. E foi aí que eu digo para vocês que minha cabeça mudou completamente. Eu chegava em casa das aulas, eu estava assim, com a cabeça rodando, porque eu queria entender a família do lado de dentro. Né? E a terapia sistêmica me trouxe isso. Qual é o funcionamento de uma família? Como é que as pessoas se organizam e se reestruturam? E aí eu entendi com a terapia sistêmica, mas ficou mais inquietação. Beleza, olha que a gente volta para a trilha, tá? Ficou outra inquietação. A terapia sistêmica, ela dá conta da família que ainda está junta. E qual era o meu anseio? Era em relação à família que separou. Foi para isso que eu fiz direito. E foi para isso que a resposta que eu queria era em relação a isso. Então, eu fui fazer o quê? Eu perguntei, o que é que faz que ajuda as pessoas que estão se separando? E aí vem a mediação. E aí vem a mediação para me mostrar que as famílias, quando estão separadas, elas se reestruturam de uma outra forma completamente diferente, que a dor que elas sentem é diferente da outra que está ainda tentando continuar juntas, e que eu, enquanto mediadora, sou a ponte que vai unir essas pessoas sobre uma outra perspectiva. Então, eu, enquanto mediadora, eu consigo ajudar essas pessoas, fazendo com que elas se comuniquem melhor, com que elas ampliem a visão dela em relação ao que é uma parentalidade, a como ela exercer essa parentalidade, né? Como ela, ao mesmo tempo que está em luto pelo casal, pelo par conjugal, elas têm que se reforçarem na parentalidade. Então, é essa estrutura familiar que a mediação atua, que trabalha. Né? Mas, doutor, ainda tem mais coisas, né? Ainda tem mais coisas, Lúcia. Sim. E aí, também ampliando a visão, eu fui fazer um mestrado em família, que esse mestrado em família eu só achei na Bahia. Por quê? Porque como eu já estava vindo com uma visão sistêmica que a terapia sistêmica me trouxe, os mestrados em direito, os mestrados em psicologia não me atendiam. E aí eu vim fazer o mestrado aqui, em Salvador. Voltei para fazer o mestrado em Salvador, e foi aí também que assim, abriu um leque de coisas, porque a gente se depara com sociologia da família, a antropologia da família, uma série de conhecimentos que vão agregando para trabalhar essas famílias de outra forma. Então, além disso, práticas colaborativas, que também é uma forma de você atuar no divórcio, trazendo a psicologia, o direito, né, a terapia sistêmica, o direito e outros profissionais para formar uma equipe disciplinar ou multidisciplinar para atuar dentro de um divórcio. Então, as práticas colaborativas, elas vieram para mim, a advocacia colaborativa, ela veio para mim para me dar aquilo que aquela criança queria, que era exatamente menos dor dentro de um processo de divórcio. Por isso que não é eu saí desviei tanto, né? Na verdade, eu achei meu rumo, e aí, agora, atualmente, estou doutora também em família, pelo mesmo programa de pós-graduação da Universidade Católica. Acho que falei demais, né? Muito bom te ouvir. Sabe, professora, rapidinho, é porque é a minha história também, só que eu não me desviei, eu não voltei para o início. Aí eu vim trabalhar numa organização social, mas foi exatamente a minha história também. Maravilha, que bom.
Que bom que ressoou aí, né, em você também. Fale, Luana, eu acho que alguém queria falar. Não, por enquanto não tem perguntas. Você encontrou uma observação, que você encontrou uma forma de colocar a sua profissão a serviço da vida e ressignificar a própria dor. Então, a gente pode entrar nesse contexto de ressignificar a dor e partir para descobrir o chamado da alma, né, professora? Exatamente. Então, é isso. Eu acho que aquilo que nos toca, né, fundo, aquilo que nos grita internamente, é o que nos motiva para a vida mesmo, é o que nos motiva para a nossa atuação profissional, para as nossas relações pessoais, para nosso olhar em relação ao outro. Então, são esses anseios, né, esses gritos, essas inquietações que nos motivam, que nos impulsionam, digamos assim, para a vida. E eu queria trazer para vocês assim, a coisa de que quanto mais próximo, quanto mais a gente fazer esse caminho de volta, esse caminho de retorno, melhor para a gente. Melhor por quê? Porque a vida e tudo que a gente faz dentro dessa vida, que é uma única vida, e aí eu vou trazer até um filósofo lindo e maravilhoso, que foi meu professor e meu amigo, Saja, que traz uma questão muito importante para a gente. O que é que você está fazendo com a sua única vida? Então, essa pergunta, quando a gente faz ela ainda pode ficar pior ainda. Ou seja, o que é que você está deixando que façam com a sua única vida? Né? E ele ainda vai piorando. Eu não vou piorar aqui, não. Então, assim, são questões, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo com a única vida que a gente tem? Né? Do ponto de vista assim, de que é o aqui e agora. Nós estamos aqui e agora aprendendo. E o nosso aprendizado tem a ver com isso. O que é que a gente está fazendo com essa vida? Né? Que identidade ou que marca eu quero deixar nessa vida? Quais são as marcas que eu quero deixar? Então, Saja traz isso para a gente refletir sobre a nossa verdadeira identidade também. E quando a gente faz digamos assim, essa reflexão, né, a respeito das coisas, e para não deixar nossa conversa muito filosófica, muito pesada, eu queria trazer uma história pequenininha de um filósofo japonês, desculpe, que o nome dele é Shung Tzu. Ele fala o seguinte, essa historinha conta que esse Shung Tzu sonhou que era uma borboleta. E ao despertar, ele ignorava se era Tzu que havia sonhado que era uma borboleta ou se era uma borboleta e estava sonhando que era Tzu. Então, essa historinha vai trazer para a gente algo, claro que é uma fábula, né? Que tem uma fantasia meio metafísica, mas é para mostrar a essência, nossa essência, essência de quem está falando, essência de quem está na vida, essência de quem está presente em um grupo, em uma sociedade, em uma comunidade. Será que nós somos a borboleta ou é a borboleta? Né? Nesse caso aí, que é o filósofo. Então, a essência, ela é una. Né? Ela é una. A gente transita nesses mundos, no mundo dos invisíveis, quando aquela criança que fez a opção em fazer direito, ela não queria salvar o mundo, mas ela tinha dentro dela algo que era muito importante para a sua essência, que era a fidelidade à alegria e ao amor, né, dos seus pais, e não à dor. Então, é esse o ponto assim, que eu acho que a gente precisa trazer dentro dessa reflexão a respeito dessa historinha, que é sobre
a nossa identidade na vida, tá? É sobre a narrativa, é o que eu estou falando. O meu currículo, ele só conta uma parte da minha história, porque a história verdadeira é outra. A história que me fez chorar, e a história que me fez sorrir, e a história que quando eu saio de uma mediação ou de uma reunião de práticas colaborativas, eu saio feliz, meu coração canta, porque é esse o meu propósito, né? Então, não querendo falar de mim, claro, o tempo inteiro. Então, quando a gente vai contar alguma coisa, quando a gente vai contar uma história, uma questão básica é exatamente isso. Como é que a gente vai narrar essa história? Como é que a gente vai contar essa história? Como é que a gente vai passar e de que ângulo a gente vai falar? Ou seja, se eu estou dentro de uma organização, qual é a minha história? Qual é a história dessa organização que eu estou construindo, que eu estou escrevendo? Então, é a partir daí, de onde eu vou falar, tá? Se eu faço parte dessa história, eu tenho um ângulo que é meu, único, e que se une a essa história total, essa história mais complexa. É isso que a gente precisa entender quando a gente fala de uma identidade, quando a gente fala de uma marca na vida, né? Então, eu trouxe até um ditadozinho que dei-me uma alavanca longa o bastante e com uma das mãos eu moverei o mundo. É um ditado, eu vou trazer algumas coisas do livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, que é muito interessante em relação a como a gente ter uma visão sistêmica dentro de uma organização, como a gente trabalhar de forma conjunta dentro de uma organização. É uma organização que é chamada de uma organização que aprende. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui com determinados assuntos que eu aprendi na minha trajetória profissional, eu também aprendo com cada um de vocês, né? Aprendi com Miltz, que ela tem um ponto da história que é idêntica à minha, que é parecida com a minha, mas a história dela é a história dela, né? Nós duas podemos escrever juntas uma história que une essas duas histórias, né? Mas ela tem o ponto da história que é só exclusivamente dela e eu tenho o ponto que é exclusivamente. E a grande importância de tudo isso é que eu vou aprender com como ela conta essa história. E ela também vai aprender comigo como eu conto essa história para que a gente juntas escrever uma grande história. Então, é esse o ponto que a gente vai conversar um pouquinho com vocês aqui. A Luana me pediu para trazer um pouco dessa questão do pensamento sistêmico e da visão sistêmica, e também eu tive que, Milton me provocou em relação à constelação familiar, né? Você vê que como o grupo, ele traz o que ele precisa, né? Ele traz o que ele precisa. A gente está falando de organização. Constelação familiar normalmente é feita com as pessoas individualmente, mas a gente também pode fazer com as empresas. Porque quando a gente fala de uma organização humanizada, a gente está falando de uma organização onde as pessoas elas são vistas e olhadas como seres humanos. Não existe uma organização humanizada sem incluir as pessoas que estão lá. Então, quando eu falo de constelação familiar ou de constelação sistêmica aplicada às empresas, eu também vou fazer uma constelação dentro do padrão relacional, ou em cima do padrão relacional das pessoas que estão trabalhando, dentro dos setores que estão interligados, porque é uma teia, a nossa teia da vida, né? A organização é uma grande teia, onde a gente tece diuturnamente todas as coisas que a gente traz e que a gente recebe. Então, a gente vai tecendo com o material que é elaborado por aquelas pessoas. Então, numa constelação familiar, a gente vai trazer exatamente isso. O que é que eu, enquanto indivíduo,
trago do meu sistema, porque vocês todos levam os seus valores e todos os significados do sistema familiar que vocês pertencem. Então, não tem como vocês deixarem na porta da empresa o sistema familiar de vocês. Ele vai estar ali, presente em todas as atitudes de vocês. Nós não podemos nos desvencilhar deles. A gente pode, sim, honrar esse sistema, agradecer pelo que eles trazem de bom e de positivo e de bacana para a gente. E aquilo que não é nosso, a gente devolve com muito amor, embrulhado com muito carinho, né? Com a energia do amor, a gente devolve para o sistema. Porque tem coisas que são nossas, que o sistema nos deu e que nós absorvemos e queremos, e tem coisas que são do sistema. E o que é do sistema precisa ficar no sistema. O que é do sistema da nossa linhagem materna precisa ficar com esse sistema materno. Porque quando eu honro esse sistema, eu honro o feminino que há em mim. Eu posso ser homem, posso ser mulher, tá? É essa energia do feminino que eu honro quando eu honro a linhagem feminina do meu sistema. Do mesmo jeito, no sistema masculino, né? Com a linhagem masculina da minha família. Então, eu trago para a minha vida tudo que há de mais poderoso nesse sistema e que vou ressignificar para entregar ao outro também. Então, isso é no casamento, nas relações de amizade, nas relações de trabalhos e organizacionais, não importa. O que importa é que a gente precisa entender, e por isso a constelação entrou na minha vida, entender o que é meu, porque aquela criança, ela trouxe tudo, gente. Aquela criança que queria salvar as pessoas de um divórcio destrutivo, ela trouxe do sistema familiar uma carga muito grande, por exemplo, de exclusão do masculino, porque é isso que a alienação parental traz. A alienação parental é uma exclusão. E as ordens do amor, de Bert Hellinger, tem várias digamos assim, dimensões, várias leis que são importantes dentro de um sistema, como a lei do pertencimento, né? Como todos nós queremos e pertencemos a algo, a alguma coisa. Então, na hora em que um funcionário sai de uma empresa, ele deixa de pertencer àquela empresa, e isso vai refletir na vida dele. Quando ele entra numa empresa, numa organização de qualquer sorte, ele também isso vai refletir, porque ele pertence agora a um sistema que é aquela empresa. Então, quando o Bert Hellinger traz, que é da constelação familiar, e a gente também não está fugindo do nosso tema, porque a gente também está trazendo essa visão sistêmica que a constelação tem, a gente está trazendo para, digamos assim, para a nossa vida, a lei do pertencimento, tá? A lei da hierarquia, porque quem chega primeiro, que são os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, os nossos tios, eles têm uma importância, digamos assim, dentro dessa hierarquia do sistema. Que quando a gente mexe nessa hierarquia, e vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem ter vivenciado, quando um pai é muito omisso e que um filho mais velho assume o lugar do pai. Isso desequilibra, isso quebra a harmonia do sistema daquela família, gerando uma série de prejuízos para aquelas pessoas. Então, quando há essa desordem, por exemplo, no sistema familiar, a constelação ela vai organizar isso. Por quê? Por que aquele homem não assumiu o seu lugar de pai, de marido? Por que aquele filho foi colocado naquele lugar por aquela mãe? Então, tudo isso são questões que são trazidas para a constelação, em que a gente devolve para o pai o lugar dele. E a gente assume o nosso lugar de filho mais velho, que é diferente do outro filho que chega depois e os outros filhos consequentemente, né? Então, assim, a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, ele é muito mais profundo, porque tem uma ordem universal que ela é sistêmica. A nossa vida ela é composta disso, tá? Então, é por isso que a gente fala
que quando eu me proponho a fazer algo, eu preciso olhar para esse sistema como um todo, porque esse sistema ele está interno e ele está externo. Eu acho que alguém quer falar. Sim, a Mitz quer fazer uma pergunta, professora. Faça, querida. Se eu estiver fugindo do assunto, vocês me puxem. Não, na verdade, quando a senhora falou agora, eu trouxe esse termo sistema para o que a gente está passando aqui no Procriança, né? Então, será que todo mundo que está aqui nessa tela, né, tem uma história que precisa ser vivida aqui no Procriança, que veio dos nossos ancestrais, nossos pais, né, e nossas mães, nossos avós? Então, o que eu estou entendendo é que o sistema ele é muito sábio de ter colocado a gente aqui, né, para evoluir como grupo e como pessoa. Ou é mais ou menos isso. Estamos todas aqui com esse propósito. Se a gente não entender o propósito da instituição, estamos aqui com um propósito pessoal também. Você pode. Sim. É isso? Sim, porque assim, as coisas que a gente traz do sistema da gente, elas nos compõem, é a nossa história, compõem a nossa história. Então, quando a gente vai levando para a vida determinadas coisas que são importantes para a gente, como, por exemplo, participar do Procriança, é porque dentro do nosso sistema a gente está resgatando ou a gente está precisando curar algo que está no sistema, que ficou lá atrás. E isso tem a ver com nossa ancestralidade também. Então, se eu trago uma dor, se existe no sistema uma ferida, uma dor muito forte, que eu, por exemplo, a minha família não conseguiu ainda curar, alguém cura, alguém vai curar. Então, se não fosse uma de vocês aqui, seria uma filha de vocês, ou seria um neto de vocês, ou seria uma irmã de vocês, alguém que iria trazer para esse sistema a cura através de ações que a gente faz na vida. Do mesmo jeito que a gente tem essas ações que são curadoras, a gente também traz ações ou faz ações que são repetições do sistema, que não foram olhadas, que não foram curadas, e que a gente traz e que nos faz sofrer muito, e que causa talvez muitas dores. Então, por exemplo, uma pessoa, a gente fala muito de violência doméstica, a gente fala muito de violência de uma maneira geral. Às vezes, uma pessoa, um homem, digamos, que pratica uma violência doméstica reiteradamente, ou os homens daquele sistema, às vezes, não assim, poucas vezes, infelizmente, essa violência ela foi se perpetuando nessa linhagem, nesse sistema masculino. Porque, às vezes, foi um masculino lá atrás, bem lá atrás, que foi excluído, que não foi honrado, que foi, digamos assim, tirado do sistema, expulso desse sistema por vários motivos. E, às vezes, qualquer ameaça de não aceitação dentro dessa linhagem, aqueles homens que não são aceitos, eles passam a agir com muita violência, porque eles não suportam, porque aquilo está dentro daquele sistema, ou seja, do ponto do campo vibracional daquele sistema. Quando a gente fala de campo em constelação familiar, a gente fala desse espaço vibracional da família, porque tem segredos, porque tem assuntos que não são tratados, coisas que laços de lealdades e de traição que são dentro da família que existem e que vão se perpetuando. Então, às vezes eu pratico aqui um pai, um tio, um avô que foi expulso do sistema e eu vou ser a pessoa que vou conseguir ou ter essa motivação de curar aquilo ali, de reparar, digamos assim, aquilo ali. Então, ou eu sofro muito enquanto eu não faço isso,
seja, é um chamado muito forte, ou eu sofro demais porque eu não consigo, e é algo que é maior do que eu não consigo nem explicar por que eu estou fazendo aquilo, ou então eu sucumbo e não consigo fazer nada. Então, assim, ou eu atendo a esse chamado, e talvez seja isso que você venha a trazer, eu atendo a esse chamado, que para mim é importante, me dá esse alento e eu vou limpando. Eu vou limpando e eu vou curando o sistema. Por isso que o amor é a energia que mais cura, né? É uma das energias de cura, e esse amor ao próximo, que vocês trabalham com isso, com essa energia, é que vai curando uma série de coisas dentro do sistema de vocês. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de olhar é que nem tudo que é do sistema pode ser curado por você. E o que é que não pode ser curado? Aquilo que o sistema por si só é dele, não passa para você, não chega até você. Então, você não consegue curar essa questão daquele sistema. Tá? Então, tem coisas que você precisa honrar apenas e devolver para o sistema, sem carregar na mochila, sem trazer para a sua vida o que não é seu. Então, basicamente, o que a constelação familiar nos traz é uma ferramenta de cura, de autocura, de autoconhecimento e de perdão e amor ao nosso sistema, às nossas raízes e às nossas origens. Ok? Professora, Oi. vou ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Mitch, você está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Não? Seria esse processo de você resgatar algo do passado e querer resolver um processo de identificação, é isso, professor? Bom, é assim, primeiro que a gente fala em resgate, mas no sentido para olhar para aquilo. É quase que está na área da sombra, de nossa sombra. Tem coisas que a gente não olha, tem coisas, inclusive, dentro do nosso sistema familiar que a gente até se envergonha. Tem coisas que a gente não quer entrar em contato. Tem coisas que é um padrão no sistema que a gente diz assim, isso não é isso não, isso eu não quero lidar com isso. E às vezes, quanto mais você foge disso, mais ele lhe acompanha. É quase que como um conto da mulher esqueleto lá, de mulheres que correm com lobos. Tem uma parte de uma das fábulas, de uma das fábulas, que é a mulher esqueleto, né? Em que o pescador, ele sai uma mulher, grosso modo, vou falar rapidamente, sai um esqueleto e ele fica apavorado, né? Ele fica extremamente chocado com aquela mulher esqueleto ali que aparece, e ele sai correndo, fugindo, para entrar na caverna. Só que o anzol fica enganchado nela, em um dos ossinhos dela, e vai. E cada vez que ele corria, mais ele olhava mais e mais ele via que ela estava atrás dele. Aí ele chega dentro da caverna e ela senta do lado dele, porque ela está presa ao anzol, e de repente ele fica em estado de choque, mas ele não tem jeito. Ele olha para ela, para a mulher esqueleto, que é um esqueleto de fato, olha para ela e ele começa a dizer, não, eu tenho que encarar isso, e aí pronto. Eu acho que eu estou vendo até um sorriso nela. Eu acho que eu já estou me iluminando. E aí, à medida que ele foi olhando, aquilo foi clareando. Então, são para essas questões que a gente precisa olhar. Ou seja, lembrando da fábula, é a mulher esqueleto que tem na nossa vida. O que é aquilo que nos acompanha, a gente não quer entrar em contato. E quando a gente olha, quando a gente põe luz sobre aquilo fica muito mais claro para a gente, para o sistema, e a gente pode entender e, de fato, devolver a mulher esqueleto lá para o mar, ou para onde ela saiu, e às vezes ela nem aparece mais. Né? Olha, Mitz de novo. Que bom, Mitz, eu adoro perguntas. Eu não sei se ela clicou? Sim.
Eu adoro. Eu não gosto dessa coisa muito falando o tempo inteiro, não. Eu gosto de interagir. Professora, na verdade, eu acho que até para trazer uma interação, né, com a equipe, assim, porque pelo nome pode da palestra, pode, assim, as pessoas podem entender que é muito distante da gente, né, o que está acontecendo. Mas quando eu estudo a filosofia de Krishna, né, eu fiz um longo curso sobre isso, e tem não chama, não chama constelação, mas chama samsara. Quando você está vendo aquele movimento, toda hora voltar para você aquela situação, né? Nossa, isso de novo na minha vida, isso de novo na minha vida, meu Deus, essa pessoa para mim é um problema, nossa, outra chefe problemática, mas meu Deus, como é que vai? E aí, quando você. Isso é o sistema voltando para você, porque você não está aprendendo nada com aquilo. Então, o negócio vai ficar voltando para você em alguns formatos, até você receber aquilo com amor e falar: cara, eu tenho que receber isso agora, vamos tratar disso. Às vezes você nem sabe como é disso. Senão, essa roda continua voltando para você com outras, né, de repente, caras e recados, mas ela não vai embora. Você fica achando que aquilo é só com a tua vida. E aí, depois, quando eu escutei isso, escutei a senhora falar, eu acho que é muito isso, né? O samsara. Se não prestar atenção, vai ficar voltando o tempo todo. É mais ou menos por aí? Exatamente. Enquanto a gente não olha, ela se fixa ali, né? É algo que. E esse olhar, gente, é um olhar amoroso, tá? É um olhar que precisa ser um olhar amoroso. É um olhar porque faz parte de você, faz parte de sua história, faz parte do seu sistema. Não é seu, mas faz parte de sua história. Então, o que é meu eu transformo, o que é do sistema eu devolvo. O que é que a gente pode chamar do que é do sistema e do que é meu? Por exemplo, quando eu tenho algo em relação a divórcio, por exemplo, eu tenho 37 anos de casada. Eu tenho 37 anos de casada e trabalhei isso ao longo do meu tempo, porque a separação que estava no meu sistema, ele foi lá do meu sistema. Eu olhei para isso. Como é que eu olhei para isso? Até fazendo o que eu faço, que é trabalhando um divórcio, onde as pessoas vão ser felizes após o divórcio ou vão sofrer menos após o divórcio. Eu olhei para isso quando eu me dediquei, por exemplo, a essa causa. Quando eu não fui, por exemplo, fazer um divórcio tradicional no judiciário, porque ali eu estava reforçando, e talvez até já tivesse me divorciado, porque era repetitivo. Então, eu tenho irmãs que se divorciaram, eu tenho tias que se divorciaram e tios. Eu tenho uma linhagem toda que se divorciou. Por que se divorciou? Eu fui para a história da minha família. A história do meu sistema tem história de exclusão do masculino. Tem história de exclusão. Então, eu curei essa parte. Eu curei essa parte porque eu tenho filhos. Porque tem uma coisa importante que quando a gente cura esse aspecto, determinado aspecto do sistema, os que vêm depois da gente, filhos, sobrinhos, etc., eles estão livres. Eles estão livres e libertos em relação a isso. Diga, Mix. Eu tô assim, ai meu Deus, eu não curei o sistema, tô no terceiro casamento, coitada da minha filha. Constelação. Não, mas Faça uma assim, agora eu Faça a constelação. entendi, constelação. professora. Se eu acertar agora, eu ajudo ela? Se eu acertar? Ajuda, Então tá, ajuda, eu vou acertar. ajuda, ajuda. Professora, Não tem um tempo para se fazer isso, não. Diga, Luana. o mesmo pensamento se aplica à questão da corrupção praticada nas organizações? Como que é o efeito sistêmico da corrupção nas empresas e no legado, na longevidade da empresa? Se aplica, se aplica. Nós somos, por exemplo, nós somos um povo que na nossa origem do povo brasileiro, né, nós tivemos uma série de distorções da nossa identidade. Então, nós somos miscigenados, digamos assim, graças a Deus. Isso tem uma riqueza muito grande. Isso
algo de muito valioso para a gente, mas também tem as dores disso. Tem as dores, a gente vai para as regiões do Brasil e a gente observa que, a depender do colonizador, a gente tem hábitos e culturas completamente diferentes. Então, se aquele colonizador veio ali, imprimiu a sua identidade, nós, os índios, né? Nós, o povo da nossa terra, teve a sua identidade bastante, digamos assim, recolhida, digamos assim, esfumaçada. Isso fez da gente um povo mais complexo em relação a determinadas questões. Uma das questões que a gente coloca muito assim, do mesmo jeito que a gente fala que o povo brasileiro é muito criativo, a gente percebe também que é um povo, pela miscigenação, ele fica sem uma identidade, digamos assim, definida, e às vezes isso causa determinados aspectos, quer dizer, causa algumas impressões, por conta de determinados aspectos de nossa cultura e da cultura do povo brasileiro. Com isso, nas organizações, a gente também se pega ou vê acontecer essa indefinição, digamos assim, né, em relação a isso. E na postura do povo brasileiro, tem sempre aquela, eu diria, imagem ou aquele arquétipo de um povo que foi formado de forma menor, ou seja, de forma não honesta, que eram as pessoas que vinham de fora. Isso está na história, né? E essa história é uma história que passa de pai para filho. Então, a gente acha que nós somos um povo de origem duvidosa, digamos assim, quando não somos, mas a gente tem isso como uma história que foi contada por nossos colonizadores. Aquilo que eu falei em relação a qual é o meu lugar nessa narrativa, de que ângulo eu estou falando. Então, quando eu estou numa corporação que tem a sua gênese dentro de uma corrupção, ou seja, ela nasce com esses valores, isso fica muito forte, porque é o jeito de um brasileiro, porque é uma série de coisas, de valores que estão ali sedimentando aquela empresa, né? Formando aquela empresa, e que vem desse arquétipo mesmo do povo de origem duvidosa. Quando a gente precisa resgatar a nossa identidade e eliminar, digamos assim, olhar primeiro, né? Porque a gente precisa olhar, né? Mas para a gente curar isso daí, a gente precisa olhar para essa nossa origem e entender que essa história não é nossa, não foi contada por nós, por nossos índios, né? Pela nossa ética enquanto povo. Essa história faz parte de um outro narrador, né? É um outro narrador que está olhando para a gente de uma outra forma, que está nos vendo de uma outra forma e que nos coloca desse jeito. Então, a cura dentro de uma empresa dessa, ela passa por isso, para a tomada de identidade desse povo, que é um povo honesto, sim, que é um povo trabalhador, sim, que é um povo que tem valores muito fortes e poderosos. Então, a gente não pode achar que a gente está atrelado a isso o tempo inteiro. Então, isso serve, sim, para as questões das corrupções no Brasil e no mundo de uma maneira geral, mas no Brasil especialmente. Viva o povo brasileiro que o diga, né? Tem um bonde Darcy Ribeiro que fala sobre isso. O povo brasileiro, onde tem essa gênese, esse estudo sobre de como é que a gente é colocado, como é que a gente é visto, como é que a gente é narrado, né? Historicamente. E isso é que faz com que se crie, digamos assim, essa história que é uma história onde nós não falamos, né? Onde nós somos os personagens mudos. Há um narrador onipresente aí que conta essa história nossa e a gente precisa realmente reverter isso, nesse ponto de vista. Obrigada, professora. Alguma pergunta mais, gente? Ou podemos prosseguir? Tem uma pergunta. Alguém quer uma pergunta? Ótimo. Oi. Adriana.
a gente fala, né, estava falando da constelação familiar, como uma ferramenta de autocura, de honrar passado, honrar sistema, de reconhecimento do outro, do lugar do outro, né? E isso cada um de nós, como indivíduos, traz. Nós todos aqui somos, enfim, 16, cada um tem a sua história, o seu sistema, né? Mas a gente, em algum momento, a gente se encontrou dentro da mesma organização, né? Que aí vira o lado, né? Cada um do seu autoconhecimento, é uma outra questão, mas agora a gente vira para uma organização com um propósito único, né? Onde a gente se encontra com pessoas com perfis completamente diferentes, mas com um propósito. Se a gente está aqui, a gente tem alguma coisa forte, né, em comum, e eu acredito ainda mais do que isso, que a gente trabalha ainda com uma causa, né, com uma causa forte, que é o coração. Quer dizer, o que a gente tem aí para trabalhar nada mais é vida, né, do que são a vida dessas crianças. Eu queria entender como é que é feita essa cura, né, desse sistema, dessa visão sistêmica na organização, né, que eu até, para mim, mais claro a questão pessoal, mas como é que a gente trabalha isso dentro da organização, né, de que forma que a gente consegue identificar isso, identificar o sistema, né, principalmente para todos nós, a gente que não entende, identificar esse sistema, honrar o sistema, dar o lugar do outro. Como é que a gente enxerga isso, né? Como é que é feito esse exercício na organização? Certo. O primeiro ponto que você trouxe, muito importante, que vocês estão aí por uma causa única, né? Uma causa única que moveu cada um de vocês, porque vocês se reuniram. Então, a primeira coisa é a gente acabar com a ilusão de que o mundo é feito de forças separadas, né? Sem relação entre si. Não, o mundo não é feito. As organizações, elas são constituídas exatamente com forças, né, que se entrelaçam. Aquilo que eu falei é uma teia. Então, para a constelação familiar organizacional, a gente vai para a fundação. Quem fundou? Quem foi que deu o primeiro passo? Quem foi que botou a primeira pedra fundamental, né? Que sustenta e que foi sustentando essa estrutura que vocês estão aí hoje. Então, o primeiro passo é a gente entender o que motivou isso aqui e quais são os sistemas que estão por trás, ou sustentando, ou os sistemas formadores dessas pessoas que chegaram aí primeiro. Então, a partir dessa energia, ou seja, dessa força que começou, que saiu do zero, né? É que a gente vai entender digamos, a ordem sistêmica que se estabeleceu dentro da organização. Então, essa ordem sistêmica é que foi fazer com que cada um de vocês fossem se agregando. É por uma ordem que vocês estão aí. E à medida em que vocês estão trazendo o sistema de vocês, algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas que... O que você traz para o sistema, que fortalece essa teia e essa rede, ok. Mas o que vocês trazem do seu sistema, que atrapalha essa rede, que dá mais nó e um nó fora do lugar, também tem que ser visto e tem que ser olhado. Então, acontecem essas duas coisas. Então, quando a gente vai para fazer uma constelação em uma instituição, a gente tem que trabalhar com a parte, seja o sistema de cada um de vocês, o sistema da organização como um todo, e as inter-relações, as conexões que vocês têm. Porque vocês não são setores, tá? Vocês estão em uma sala que tem um nome, um setor, mas vocês não são, vocês são relações, conectados individualmente e de formas completamente diferentes entre si. Então, não é por isso que a gente vai trabalhar o setor, mas a gente vai trabalhar as pessoas que estão ali em determinados setores e a forma como elas se relacionam. De que forma qual é o padrão relacional e de interação dessas pessoas.
para que a gente limpe esse campo, para que a gente faça essa limpeza e essa cura de forma organizacional. Às vezes, uma constelação, ela é tão forte que, às vezes, uma pessoa diz assim, eu não quero fazer isso dentro, eu não quero fazer, eu não preciso disso. E, às vezes, o nozinho está exatamente ali, naquela pessoa que ela traz do sistema dela. Você acabando de rir. Exatamente isso. Por quê? Porque é muito duro para ela. A possibilidade dela entrar em contato com qualquer uma coisa é muito forte para ela. Então, ela se nega por defesa, por autodefesa, por proteção, por autoproteção, né? Então, isso ocorre muito em instituição. Então, a constelação, ela vai exatamente trabalhar, né, em cima dessa rede. Então, a gente tem várias formas de trabalhar, fazer uma constelação organizacional por conta disso. A Mitzi já deu certo. Pode falar, Mitzi. Gente, eu estou imaginando esse trabalho, como deve ser com esses nós, assim. Eu fico imaginando, você deve entrar na empresa e ficar o quê? Uns 10 anos, né? Para desaver o nó de todo mundo. Você deve mandar as 17 para terapia, né? Primeiro assunto, todo mundo tem que fazer terapia. Segundo, o encontro espiritual. E terceiro, você vai lá 5, 10 anos para desfazer um nó. Porque eu não, assim, não consigo imaginar esse trabalho, juro, não consigo. Pois é. Engraçado, né? A gente pensa que é exatamente assim, só que não. Quando a gente fala em constelação, a gente tem uma coisa que a gente obedece muito, é que o campo, ele fala por si só. O trabalho do facilitador em constelação ou constelador não é ele em si, é a interpretação, o trabalho que ele faz em cima do que o campo traz. É quase que um livro grego que você entrega para uma pessoa que sabe ler grego e outra que não sabe. Então, se você entrega para uma pessoa que sabe ler grego, vai ser fiel mais ao que o livro está trazendo. Inglês também, qualquer língua. Então, é óbvio que o constelador, se ele for um constelador que, por exemplo, já tem uma certa experiência em relação à constelação, ele vai ler aqui o que o campo está trazendo, porque é o campo que é formado por vocês, né? Então, eu não vou fazer um trabalho. Precisa, às vezes, de terapia individual? Precisa. Às vezes, numa constelação, e isso chega tão claro, porque, assim, constelar é clarear. Constelar é lançar luz. Então, se você se vem para a sua consciência, você vai saber o que é melhor para você, independente de eu falar, faça uma terapia, vá trabalhar isso, porque vai chegar para cada um uma coisa completamente diferente. Em uma constelação organizacional, o campo ele vai mostrar uma série de coisas e você vai pegar uma coisa, você vai dizer assim, isso ressoa em mim, né? Do mesmo jeito que quando você lê o meu currículo, você disse que tem muito a ver com o seu, é igual ao seu, ressoou em você. Então, no campo é a mesma coisa, na constelação. Ressoa para aquela pessoa, né? E aí, é isso que eu digo, a gente tá, todo mundo, são forças que estão se unindo ali. Então, esse nozinho, o campo traz. E aí fica as claras. A mulher esqueleto deixa de ser mulher esqueleto, passa a ser algo que eu vou olhar. A gente reage porque, na verdade, dentro de uma organização, normalmente, o problema não sou isso não tem nada a ver comigo, é sempre o outro. É sempre o outro, né? Então, empresa tem muito disso. Assim como meu pai é o culpado, minha mãe é o culpado, mas enquanto eu não honrar pai e mãe, minha vida emperra. Ok? A administração, quem está na administração quer fazer uma pergunta.
Não tô vendo aqui a pessoa. Ah, Oi, sou eu, Letícia. Letícia. Oi, Oi. Letícia. Não, na realidade, a minha é só uma dúvida, assim. Porque eu, por incrível que pareça, eu comecei o curso de constelação mês passado. Né? Eu estou em formação de constelação familiar. Muito e aí, bem. é uma pergunta assim, meio prática. Como eu ainda estou muito no início, né? Eu queria saber, assim, na prática, porque na constelação você chega, né? A pessoa vai chegar com uma questão e o constelador vai constelar ali, aquela pessoa. Como é que isso se dá na prática, na organização? Como é que você faz isso? Você chega, é a direção que faz essa constelação? Como é que é? Eu fiquei nessa dúvida, assim. Não, na constelação organizacional, todos fazem constelação. A gente faz na empresa inteira. Tá? Então, são constelações que são feitas normalmente, dependendo do tipo de empresa, a gente faz constelação com bonecos. Então, a gente faz constelações com bonecos, na maioria das vezes, ou a gente faz com pessoas, né, com participantes, a depender da empresa. Então, normalmente é com bonecos. Ou então a gente faz um misto, alguns setores com representantes e outros setores com representantes com bonecos, os bonecos representando na constelação. Certo? É assim, na prática é isso, mas a gente faz a empresa inteira, totalmente. Todos fazem CEO parte do sistema, né, até, professora? todos fazem parte do sistema. A gente está tratando do sistema, tá? A gente faz individualmente é sempre ele como um elemento dentro desse sistema. Só que essa conexão entre esse sistema que é a empresa, mas eu que sou um sistema único, e o meu sistema de origem, que é a minha família, né? Então, a gente trabalha essas conexões. É assim que a constelação organizacional se dá. Entendeu? Porque a gente está trazendo a questão de... eu trouxe no iniciozinho, falando de Peter Senge, sobre o aprendizado que se tem dentro de uma empresa. Né? E como a gente fala de empresas que aprendem, que é outro tipo de empresa, que foi isso que eu estava falando, eu não sei mais nem o que eu estou... Porque eu estou falando completamente diferente do meu roteiro. Estou falando... E é interessante que isso é do coração, engraçado. Eu dou aula, às vezes eu estou dando aula na graduação, mas basta falar a palavra constelação, que a aula muda completamente de assunto. Impressionante isso. Eu acho que é um chamado já, né, Luana? É uma coisa assim muito forte, é impressionante. Vai saindo assim, os alunos, não, eu quero falar mais coisas do constelação. Né? E é verdade, a gente vai falando o tempo inteiro. Mas o que eu queria trazer para vocês era a questão do aprendizado, né, dentro da organização, ou seja, nessa interação entre vocês conseguirem verificar que o resultado para uma empresa, ela depende desse aprender a aprender com o outro, ou seja, vocês vão aprender a aprender. Eu tenho uma capacidade cognitiva de aprendizagem, mas essa capacidade precisa ser ampliada para eu aprender com o outro. Ou seja, são 2 pessoas, 3 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, cada uma com suas qualidades, com sua inteligência individual, com suas expertises, mas que precisam aprender, né, conjuntamente para aprender com o outro. E isso é que vai fazer com que essa empresa seja uma empresa que aprende, que é o conceito assim mais interessante que eu queria trazer para vocês, que são as empresas que aprendem. Essas empresas que aprendem, ela entende o todo mais conectado. Por isso que veio constelação, mas a constelação veio nesse aspecto, nessa perspectiva, digamos assim. A constelação para entender de que forma funciona, qual é o padrão de interação entre essas pessoas, né? Que dentro de organizações que aprendem, essas organizações elas fazem com que as pessoas expandam, né? Elas consigam expandir a sua capacidade de criar os resultados,
de trazer resultados para a empresa. Então, é dessa forma que a gente consegue formar, digamos assim, as empresas que aprendem e aprender com essas empresas também, né? E aí... Professora, é interessante falar sobre essa questão do aprendizado, por exemplo, como nós somos professoras, quando a gente entra numa sala de aula para poder dar a nossa aula, passar o nosso conteúdo, a gente também precisa entrar numa postura de receber, de estar com o coração aberto para receber aprendizados que surgem a partir daquelas exposições ali. Então, numa organização que você se dispõe a aprender, exige também essa postura de coração aberto, mente aberta, vontade aberta para poder escutar o que todos ali têm para contribuir, né? A gente aprende e ensina o tempo todo, tem essa troca. Fala um pouquinho a respeito disso, professor. A formação do conhecimento, ela se dá na troca, tá? A gente constrói o nosso conhecimento a partir da troca. Porque um conhecimento meu, sozinho aqui, é como uma pepita de ouro no fundo do mar. Não tem valor nenhum. É na troca que a gente aprende, que a gente amplia o nosso conhecimento, que a gente forma o nosso conhecimento, que a gente aprofunda o nosso conhecimento. Então, quando a gente está dando aula, ou quando a gente está com um colega interagindo daquela forma, a gente está aprendendo mais, né? Porque a gente está aprendendo como aprender com ele. E essa é a grande, assim, eu acho que é a virada de chave. É como eu posso aprender com esse colega? De que forma a gente pode co-construir algo dentro da organização, tá? A mesma, a gente volta de novo para a criança, porque enquanto criança, a gente aprendeu a andar. Para que coisa mais complexa do que andar, do que falar? E a gente, corajosamente, todos nós, aprendemos a andar, a falar, né? Ou seja, a criança, você não precisa ficar o tempo inteiro ensinando ela ali. Você tem uma hora que ela dá um pulo e começa a andar. Ou seja, esse salto ela faz porque ela é corajosa. Esse salto ela faz porque ela é criativa. Ela primeiro se apoia ali, ela vai dando o seu jeito. E é essa criatividade que dentro de uma organização é importante, que se dá a partir de uma empresa cujo ambiente é propício a isso. Ou seja, é preciso criar essa ambiência para que as pessoas sejam elas próprias, para que elas sigam, por exemplo, o caminho, né? A trilha delas, o propósito, né? De vida, o propósito que elas trouxeram até ali, que levaram ela até ali, para que elas consigam criar, reformular e ampliar mais ainda essa empresa, essa organização dentro de seus propósitos também, dentro de sua... não se trata da questão da missão da empresa, né? Mas é muito mais amplo do que missão, porque tem a ver com a individualidade de cada uma dessas pessoas que compõem essa empresa. Tem a ver com o que faz, o que me motiva a estar ali fazendo esse trabalho, né? Qual é a alegria e a felicidade que eu tenho em estar realizando esse trabalho? É a busca dessa realização, dessa alegria, dessa felicidade que vai justamente me fazer um aprendiz. Porque se eu me fecho e digo assim, eu sei tudo, não vou aprender com o colega, não vou trocar com o colega, não vou repartir, eu não vou andar. Eu vou simplesmente parar ali, né? E isso não vai me fazer bem. É aquela história de que o estado criança, ele tem isso, da curiosidade, da criatividade, da troca. Se a gente olhar duas crianças, elas estão trocando o tempo inteiro. Quanto menores, melhor ainda, né? Quanto mais miudinhas, melhores. Entendeu? Eu não sei se estou no tempo, gente. Eu não estou controlando meu tempo, tá? Sim, temos tempo. A gente começou, mas... Alguma pergunta, gente? Letícia, quer pontuar mais alguma coisa? Mix, doutora Isabela? Ou vamos seguir o jogo?
Segue o jogo? Bora lá. Segue o jogo. Pois é. Então, como é que a gente pode pensar, digamos, do ponto de vista organizacional e sistêmico, a partir do que nós somos e do que nós temos, né? Primeiro, a gente precisa mudar a lente de determinadas coisas, né? A gente precisa mudar a lente para determinadas coisas. Então, a gente, às vezes, tem muito certo de que, ao entrar em contato com uma parte das coisas, com uma pequena parte, a gente se satisfaz. A gente entra em contato com determinadas soluções que são simplistas, bem, digamos assim, pequenas, soluções bem simples, e a gente quer trabalhar com a complexidade, quer resolver a complexidade de determinadas coisas a partir de uma solução simplista. Então, eu acho que a gente, ampliando, enxergando o mundo com outros olhos, a gente vai poder ver essa complexidade. Então, quando a gente fala em criança também, a gente fala, quem não gosta, por exemplo, de montar um quebra-cabeça? Todo mundo gosta, a maioria das pessoas, assim, tem gente que gosta com aqueles de 5.000, 10.000 peças, tem gente que gosta dos mais simples, mas olhe como é importante e interessante a gente botar a última pecinha, né, do quebra-cabeça. A última pecinha que nos dá o quê? A visão do todo. Então, a visão do todo é dada quando a gente monta o quebra-cabeça, mas a gente já tem uma ideia dessa realidade quando a gente compra o quebra-cabeça. A gente, quando compra o quebra-cabeça, a gente tem na caixa a figura, mas é diferente, né? O fato de eu montar peça por peça vai me dar uma outra sensação, a sensação de que eu fiz um caminho, um percurso, e que cheguei e completei aquele quebra-cabeça e montei aquela realidade. E a descoberta das peças é um processo que, do ponto de vista organizacional, de extrema importância, porque eu só vou construir, eu só vou trazer essas peças a partir da troca com um colega. Porque se eu penso numa peça única ali, uma peça imaginária minha ali apenas, eu não vou ter, digamos assim, a riqueza de detalhes de uma peça necessária para aquele momento do quebra-cabeça. Não sei se eu fiquei muito vaguei, fiz uma viagem muito louca aqui. Mas o que eu quero dizer é que é nessa troca, ou seja, é nessa montagem do quebra-cabeça que está a beleza dessa interação. Na verdade, o que eu queria dizer era isso. Ou seja, quanto mais eu entro em contato com essa aprendizagem com o colega, melhor vai ser esse processo de montar ou esse processo de resolver questões, de criar soluções, de trazer outras coisas para dentro da organização. É nesse sentido que eu queria falar do quebra-cabeça, que eu acho. Quebra-cabeça, a gente às vezes pensa que uma peça vai encaixar e ela não encaixa. Às vezes a gente tem certeza de que a solução é aquela e não é. Às vezes a gente não para pensar, porque a gente já vê a coisa de uma forma bem, digamos, repetida, né? E a gente continua repetindo aquilo. E aquilo entra na nossa prática profissional, na nossa prática dentro da empresa, como algo muito maçante, muito pesado, porque é uma repetição. Eu acho que essa peça vai encaixar, mas essa peça não encaixa. E o que é que eu vou fazer para encaixar e para a gente ter a realidade formada nesse sentido? Então, o pensamento sistêmico, na verdade, é uma disciplina para ver o todo. Se eu penso sistemicamente, eu vou, a partir dessas interações, construir a realidade, construir uma nova realidade, construir um novo resultado. Se eu não penso sistemicamente, eu me fecho e, na verdade, para mim, é apenas um dia atrás do outro, batendo ponto, chegando no horário, saindo no horário. Uma visão parcial também, né, professora? Eu não consigo enxergar o porquê, né, dessa organização, eu não consigo enxergar o porquê desse trabalho, né, o porquê de tudo isso, ou para que isso tudo. O que eu consigo é apenas fazer uma pequena parte, um ponto somente das coisas. E é por isso que a gente fala que o pensamento sistêmico é um referencial mesmo
para a gente ver o todo, para a gente ver o mundo de uma outra forma, né? Para a gente tratar das inter-relações, para a gente tratar da vida na organização não como um evento apenas pontual, mas sim uma constante e dinâmica troca interrelacional, que é que faz com que a gente modifique a cada dia e fazendo coisas diferentes a cada dia. Acho que Luana quer falar. Diga, Lu. Tem uma pergunta aqui da Mix. Quando a organização não consegue se chegar ao porquê, isso provoca um atraso na evolução da organização? Quando a organização... Por exemplo, num processo de transformação cultural que emerge, que está acontecendo, que precisa acontecer. Quando não se consegue entender e chegar ao porquê, isso provoca um efeito tardio, é um obstáculo ao crescimento? Veja bem, quando você não consegue, por exemplo, mapear, né, de onde é que essa empresa está, para onde ela quer ir, e o que é que está no meio do caminho, quando você não consegue fazer esse mapeamento, há de fato um emperramento, há de fato um atraso em relação a o que se propõe fazer. Digamos, é como se a dinâmica da empresa, da evolução dessa empresa, ficasse um pouquinho lenta. O que não significa dizer que essa transformação não ocorra. Porque toda mudança que é justamente o que vai transformar, é uma mudança, o que transforma, tudo que é transformado é a partir de uma mudança. E toda mudança assusta. Toda mudança, ela tem resistência. Ou seja um chefe, seja alguns setores, a mudança para determinadas pessoas é como algo sufocador, é quase, às vezes, uma morte. Tem gente que, para sair de um estado e ir para outro, é quase que como morrer. Então, essas pessoas, elas não contribuem para a mudança por medo. E como elas não contribuem e a mudança fica dificultada, fica prejudicada, aí, de fato, a transformação acaba ou não ocorrendo, ou ocorrendo de forma mais lenta. Por quê? Porque é exatamente nessa transição que a mudança faz, e às vezes as mudanças são feitas a partir de rupturas, e essas rupturas, elas trazem dor, elas trazem uma série de consequências, tá? Então, é por isso que, às vezes, a transformação não ocorre por conta disso. Respondeu? Eu penso que sim, Mix. Respondeu a pergunta? Não, é exatamente isso. A minha preocupação nesse caminhar que a gente está aqui no Procriança é difícil você manter toda a equipe, todo mundo com a mesma visão de para onde a empresa quer chegar, né? Tanto sistêmica, né, de sistema, eu digo, não sistêmica técnico, o sistema onde que a gente quer chegar enquanto empresa, né? Assim, a gente está falando agora de termos técnicos. Quanto a gente precisa dessa evolução e humanização e entendimento da equipe toda, que a gente precisa dessa harmonia, né? Então, o que me provocou essa pergunta é: se a gente tem 80%, 20% da equipe querendo um caminho e 80% não entendendo esse caminho, né, isso atrasa a evolução, né? Isso que a Luana vem me orientando isso de maneira muito inteligente, muito humana, né, e engajando toda a equipe, porque se você tem um percentual que não vai para lá da mesma maneira, né, como se fosse um casal, né, você empaca o movimento da empresa. Isso, então, né? Exatamente, porque o que é importante nesse cenário é gerar uma interdependência maior, uma conectividade maior, porque a partir dessa conectividade é que o sistema como um todo caminha. Porque se
se uma engrenagem ela não estiver conectada, ela vai prejudicar o andamento, ela vai prejudicar o funcionamento e a celeridade ou não, ou seja, a mobilidade do todo, né? Então, é importante que essa conectividade seja fortalecida. E você está trazendo uma coisa que me ocorre, que é o seguinte, a consciência do caminho. É preciso que todos tenham consciência do caminho, porque a gente passa o destino, tá? A gente fala, eu quero chegar até a Igreja do Senhor do Bonfim. Eu estou aqui na Bahia, a Igreja do Senhor do Bonfim é um pouquinho longe, onde eu estou. Então, a gente fala assim, eu quero chegar à Igreja do Senhor do Bonfim. Mas eu preciso que, para quem eu esteja falando que quero chegar à Igreja do Bonfim, que eu preciso, de onde eu estou, caminhar por determinado percurso, com determinados obstáculos. Eu tenho que levar para essas pessoas a consciência do caminho, a consciência do percurso, para que elas se comprometam com esse percurso. Porque se elas não se comprometerem com esse percurso, não se chega à Igreja do Bonfim. Ou como eu preciso chegar, eu preciso que todos cheguem, não interessa se eu ou mais 2 pessoas vão ao Bonfim, até porque fica muito mais difícil chegar ao Bonfim se não for todo mundo, porque nós estamos falando de uma organização, estamos falando de um sistema, né? Um sistema como um todo. É um corpo, é um organismo vivo. E você não vai poder mandar seu braço e sua perna direita, seu braço esquerdo para o Bonfim e vai ficar o resto aqui. Eu tenho que ir inteira para o Bonfim. Então, essa parte que é muito importante é conscientizar as pessoas, não apenas do destino, mas do caminho. Ou seja, por quê? Porque aí a gente pega uma coisa muito importante nessa visão sistêmica organizacional é a gente sempre tratar as questões do micro para o macro. Ou seja, o macro é todo mundo lá no Bonfim, mas o micro é no dia a dia, são coisas pontuais que precisam ser feitas no sentido de se chegar à Igreja do Bonfim. Então, isso tem que ser feito simultaneamente. Ou seja, do mesmo jeito que eu reforço, que eu coloco que é Bonfim, não Nossa Senhora da Conceição, eu preciso ir para aqui para dizer, ó, primeiro passo, segundo passo, ali na frente tem uma sinaleira, tem que pegar o túnel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é a consciência do caminho é que vai trazer mais segurança para que eu chegue onde eu quero. Porque se eu não consigo fazer assim, quer dizer, acelerar as mudanças, né? Ou seja, proporcionar mudanças significativas para que o caminho seja percorrido, eu não consigo alcançar, né? Então, a gente fica numa situação muito, digamos assim, de força e contra-força, ou seja, você gasta energia onde não deveria gastar, né? E não põe energia onde deveria pôr. Então, fica uma coisa assim, meio que soma zero, digamos assim. Fica meio no lugar. Fica meio no mesmo lugar. Professora, a gente está falando aqui do pró-criança, mas esse pensamento funciona em qualquer organização, independente do terceiro setor ou de uma organização pública ou privada. Faz sentido essa colocação? Faz sim, todo sentido, porque é um organismo, né? Um organismo único. Às vezes as empresas, as organizações, elas entram em colapso, apesar de terem pessoas maravilhosas e muito bem intencionadas, pessoas inteligentes, como eu já falei, capazes, mas tem um problema que é muito sério, porque elas são, às vezes, incapazes de reunir as diversas funções, né? De orquestrar isso, essas funções e esses talentos, para criar um novo ou um todo mais produtivo. Então,
É isso aí que tem que ser feito, é reunir isso, essa diversidade, essas diversas funções, para orquestrar esse todo aí, para construir esse todo, e para orquestrá-lo também. Então, isso se aplica a toda empresa, isso se aplica na família, né? Uma mãe e um pai que precisam tratar de um filho com a natureza, com personalidade, com sexo, com tudo diferente do outro ou de outros, né? Quem tem 2 filhos, ok, quem tem 3, 4, 5 mais ainda, e ele precisa entender cada um, mas ao mesmo tempo saber uni-los, né? Ou seja, saber reunir essas diferenças para que o todo, que é a família, funcione. Então, é também um desafio para a família, né? Orquestrar como que as pessoas funcionam dentro dessa estrutura, dentro desse sistema familiar. Porque a gente também tem as interferências externas. A gente também tem, então, um delay eu sinto que eu falo e de cá não está não, mas tem uma foto minha que toda hora eu me assusto comigo mesma, que eu estou olhando para o lado quando eu viro. Mas, enfim. Então, assim, tem as interferências. A gente estava falando de rupturas, porque que provocam mudanças, essas mudanças são resistidas e, portanto, inibe ou atrapalham a transformação. E, na verdade, também tem interferências externas, que também chegam dentro para esse sistema, e se ele não estiver funcional, digamos assim, ele vai se desorganizar, como todo sistema, né? Então, essa estrutura organizacional, ela fica um pouco desorganizada e ela vai tratando das coisas internas, e quando vem algo externo, ela, além de tratar das internas, vão ter que administrar isso tudo também. Então, é complexidade pura, pura complexidade. Então, tratar a organização não pode ser tratada, as questões da organização, de forma simples por isso, porque, por si só, é um sistema complexo. Todas. Não há uma menor... Professora, Diga. a gente está transitando já para o final, a senhora falou, fazendo uma transição para finalizar, a senhora você queria fazer algum exercício com o que prefere fazer nesse momento? Tem uma pergunta, que é a pergunta crucial para ser feita hoje, mas conduz aí, o que é tua intenção, tua intuição diz para fazer? Eu acho que nós estamos com quantas pessoas aqui? Nós estamos com 18, 16? Não sei dizer. Também não sei dizer. Tem Bom, ideia aí, Adriana? Sem Acho que problema. são 13, né? 8 na tela, mais 5 aqui. Tranquilo, tranquilo. Acho que sim, tem André. São 8 na tela. Eu tinha pensado assim num exercício, assim, não é um exercício, mas assim, numa dinâmicazinha, uma vivência nossa, mas eu nem sei se cabe, assim, porque a gente falou tanta coisa diferente do que eu ia falar. A gente falou muito de constelação, né? A gente falou muito de outras coisas, então, assim, o que eu queria, não sei se fazer a dinâmica, eu acho que não cabe assim agora, do jeito que eu pensei, né? Mas, de qualquer sorte, fazer com que vocês pensem um pouco, tipo assim, agora eu acho que esse momento, o que eu queria era convidar vocês para entrar em contato com essa essência de cada um, o que de fato é de vocês, né? Olhando e percebendo e lembrando de coisas que acontecem na vida de vocês, da forma como vocês agem diante das outras pessoas e do mundo, e fazendo assim um exercício de que o que é meu e o que é do meu sistema. O que é de fato meu e o que é do meu sistema. Por que eu faço isso?
o que é que eu estranho no meu fazer? Eu acho que esse movimento aqui é um movimento de dizer assim, por que eu estou aqui nessa empresa? Mas, professora, quando a gente fala o que é meu e o que é do meu sistema, é assim, o que é meu é o que eu vim fazer aqui, né? O que é do meu sistema eu estou devolvendo porque isso não é meu, isso aí é um problema da outra pessoa, ou é isso? O que é do seu sistema, Mitz, é o que você estranha em você. E o que eu faço com isso? Você olha, significa olhar, reconhecer, honrar e entregar. Devolve. Tem um exercício muito bom das pessoas fazerem. Eu vou passar para casa para vocês fazerem. Então, o exercício ele consiste no seguinte: é você estar no momento assim, tipo uns 5 minutos, né? Vocês se conectarem com essas questões, com essas coisas que vocês estranham em você, que você, quando faz, você diz, puta merda, de novo eu fiz isso, por que eu fiz isso? Algo que lhe causa estranhamento, que é repetitivo, né? E que vocês fiquem um minuto com isso, tente identificar isso, de preferência de olhos fechados, e após vocês fazerem, ter consciência disso aí, vocês levantam, o importante é que comece o exercício sentado, vocês levantem e comecem a entregar, o que significa dizer sacudir. Não sei se vocês estão dando para vocês me verem. Vocês começam a sacudir. Isso, entrega. Sacode mesmo. Me disse até acabando de rir. Então, sacode mesmo, porque vocês estão vibrando nessa frequência de entrega, de soltar aquilo que não é seu mesmo. Não é seu. Cada um sabe aí do seu. Mas solta. E esse exercício, ele pode ser feito várias vezes. Inclusive, a gente recomenda em terapia, em constelação, que ele seja feito por 7 dias ou 21 dias, sempre múltiplo de 7. Você, uma hora que você queira, você faz esse exercício e devolver para o sistema o que é do sistema. E se sacode, pode sacudir o máximo. Vocês vão perceber que vocês vão sacudir mais do que vocês pensavam se sacudir. Porque à medida que vocês vão vibrando, entregando, vocês sentem necessidade de sacudir, de soltar mesmo, assim, né? Então, eu acho que fica melhor um exercício para casa. É um exercício sistêmico de constelação familiar. Eu não sei se alguns aqui conhecem o Ho Oponopono, que a gente realmente utiliza muito em constelação, que também é uma prática muito importante nesse momento para a gente levar o nosso coração, digamos assim, para o perdão, né? E para soltar, de fato, as questões que Será não que a são... gente conhece? Todo Eu mundo acho aqui recebeu que uma né? atividade fazer o Ho'oponopono e a gente já percebe a Mitzi ali com a plaquinha. Professora, a pergunta que fica aqui de livre exposição é por que é tão importante hoje a gente pensar em humanizar as organizações, as empresas? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que as empresas já são humanizadas porque elas são compostas por humanos. Então, elas são humanizadas no sentido de que as pessoas que estão aí dentro de uma organização, dentro de uma empresa, elas, elas compõem um tecido. Esse tecido que é feito a partir de uma trama, a partir de uma trama de valores, de propósitos. Então, essas pessoas elas são esses fios que tecem esse tecido. Portanto, as empresas são humanizadas.
O que eu perguntaria é como as melhores funções humanas podem ser trazidas para as empresas, podem ser valorizadas, reforçadas e estimuladas dentro da empresa. Então, é trazer essas funções, as melhores funções, aquilo que é da essência daquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta inteira dentro daquela instituição, que ela saiba que o fato dela ser ela mesma, com as suas capacidades, com a sua inteligência, né, com a sua expertise, ela é importante, ela é o tijolo dessa construção. Então, é a partir, eu acho, que quando se fala em humanização da empresa, é olhar para o que há de melhor humano nas pessoas. Ou seja, valorizar esse humano, trazer esse humano de volta para casa, que é de volta para ele próprio. Se ele sai, a empresa jamais vai ficar humanizada. Não há técnica para se humanizar a empresa. Porque o que se deve olhar para as pessoas. Só a partir dessa visão, desse foco nas pessoas, é que as empresas vão se, entre aspas, humanizarem, porque, na verdade, elas já são humanizadas. Elas só não sabem disso. Mas elas já são humanizadas. Quero falar aqui, a professora Lúcia, coordenadora da pós, pode falar um pouco também da sua pós. E ela é muito humanizada por natureza, trabalha com advocacia colaborativa, com a mediação de conflitos, restaurando famílias e relações. E ela entendeu muito bem a proposta de governança humanizada, né, professora? O quão é importante introduzir isso na academia, o quão é importante tratar os conselhos de administração para se tornarem cada vez mais humanizados, com esse resgate da essência de si, e também trabalhar as lideranças, né, professora? Como que foi perceber a transição a gente aplicava a aula de governança normal na pós e a transformação da turma, né, a partir do conceito de governança humanizada foi bem emocionante. Bem emocionante, porque assim, a pós, ela é uma pós em gestão de conflitos e mediação. E é uma pós onde eu trago muito alguns aspectos de autoconhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, na grade curricular da pós, desse curso, eu trago, por exemplo, constelação familiar, eu trago técnicas de teatro para as pessoas também, para os alunos. Eu trago uma técnica chamada DGCC, que é como você observar o seu corpo e o conflito dentro do seu corpo, ou seja, a partir do contato seu com um conflito, com uma situação conflituosa, vocês possam observar como o seu corpo reage. Trago também agora a questão das inteligências, da inteligência emocional e compliance e governança também. A professora Luana é professora de lá, e a gente, quando começou a partir da governança humanizada, houve uma, digamos assim, uma transformação maior para os alunos. Os alunos entenderam de outra forma, mudaram sua forma de ver. Então, a pós, por si só, ela traz muito dessas disciplinas para que aquele profissional, que são advogados, psicólogos e outros assistentes sociais, eles consigam levar na sua praxis, né, profissional, toda essa, digamos assim, essas disciplinas que são importantes para humanizar, inclusive, o seu trabalho, para humanizar a forma como elas lidam com as outras pessoas. Então, são advogadas e advogados que não estavam satisfeitas, assim como eu lá atrás, da prática tradicional, e a gente favorece, propicia para eles digamos assim, um lugar onde eles trabalham, tem a parte de técnica, né, teórica, mas também a parte de autoconhecimento e de outras disciplinas, como, por exemplo, governança humanizada. Então, foi uma experiência muito rica, muito importante. Eu acho que a academia é o lugar
certo para começar, né, para ter essa iniciativa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pioneirismo, adoro coisas diferentes, e aí começo mesmo com a cara e a coragem para fazer as coisas. Às vezes até coragem demais, mas é sempre melhor, gosto de pecar pelo excesso. Você e a Mits são verdadeiros tratores aí. Eu adoro essa energia impulsionadora que leva a galera adiante, para frente. Fala aí um pouquinho, Mits. Professora, eu queria te agradecer, né? Foi uma honra, é uma honra muito grande, né? A gente poder ter esse tipo de informação e troca aqui no Procriança, né? Eu antes dessa decisão de trazer a humanização para o Procriança, que foi justamente em março ou em abril, justamente quando começou tudo isso, a gente sempre pensou, só para te falar um pouquinho do Procriança, a gente sempre tratou muito bem, terceirizou muito bem o nosso serviço humanizado, né? E aí a gente parou para pensar, e foi uma decisão coletiva aqui na empresa, por que não humanizar a nossa equipe, né? Se a gente faz tão bem com os pacientes, né? Se as médicas e a doutora Isabela está ali, aquela de branco quietinha, tá vendo ali, de cabelo curtinho? Então, ela é a diretora médica, ela está quietinha hoje. Se elas fazem tão bem, né? E a equipe faz tão bem isso, né? Vamos dizer assim, da porta para fora, né? Assim, por que a gente não pode trazer isso tudo que a gente fazia para dentro, né? E essa foi uma decisão que a Luana topou fazer com a gente aqui. Ela está trazendo todo esse conhecimento e esse autoconhecimento, fazer com que cada um, no seu momento, descubra dentro de si, né, o que pode evoluir, né, como pessoa e como profissional. E a minha, a Isabela e ao grupo de treinamento também uma obrigatoriedade de comprometimento com essa humanização, com uma série de leituras e contatos e filmes e tudo isso. Então, professora, isso para a gente tem sido de um engrandecimento enorme, né? E uma oportunidade dessa que vem da senhora, da Luana, e dividindo num Zoom todo esse conhecimento conosco, todo esse currículo, é emocionante. Eu fiquei aqui brincando, porque, na verdade, eu não sei se todo mundo tem conhecimento, ou todo mundo teve acesso, né? Quando a gente está tendo aqui uma oportunidade que a gente pagaria tranquilamente 700, 800 reais para ouvir a senhora falar, e uma terapia individual. Então, é muito bom poder ter a senhora aqui. Eu convidaria, se a senhora pudesse um dia vir conhecer o nosso trabalho de perto, ver o que a gente faz aqui, de repente ver se tem algum nó aqui para me ajudar a desatar o meu próprio nó. Eu sou cheia de nó, eu mesma sou cheia de nó, mas eu estou aqui de coração aberto e eu acho que a equipe também feliz com esse momento. Obrigada. Né? A gente não está só presa naquele conhecimento do Excel, técnico, sistêmico, do sistema. A gente abriu o coração e a cabeça para que a gente entendesse exatamente isso aqui que eu anotei, que eu também estou pensando, né? O que eu estou fazendo com a minha única vida. Isso aqui mexeu comigo, eu estou levando aqui para quando eu estiver no trânsito, irritada, ou alguma coisa assim, eu ficar lembrando o que eu estou fazendo com a minha única vida. Então, eu não sei se a doutora Isabela quer falar alguma coisa, eu acho que a Isabela vai querer falar um pouquinho. Bom, primeiro, eu queria agradecer a sua presença, professora, foi muito assim, instrutivo. E confesso que quando a Mits falou agora sobre essa pergunta, também foi de grande impacto. Né? O que é que você está fazendo com a sua única vida? Isso é muito... Bate um medo até, né, quando a gente começa a refletir. E, diante de tudo que você falou, o que acontece? Para mim, olhar a minha profissão e pensar numa empresa humanizada, eu fico pensando assim, já está muito inserido dentro de mim, porque não tem como você tratar de um paciente se você
não estiver realmente humanizada. Quer dizer, se colocar no lugar do outro, você compartilhar o sofrimento daquela família, você abraçar aquela família, você acarinhar aquela família. Então, isso já tem sido um comportamento, pelo menos meu e acredito de toda a nossa equipe médica. E o que tem sido agora, para mim, é difícil, é trazer isso para a parte administrativa, porque de um tempo para cá eu tenho me envolvido muito, muito com essa parte administrativa, que é uma novidade para mim. Então, assim, eu colocar tudo isso que eu já sinto dentro de mim, né, com os nossos colaboradores, conseguir passar, conseguir trazer para eles toda essa emoção de você estar com aquele paciente, né, tudo que você consegue aprender com aquelas crianças, com aquela força daquela família, porque às vezes você fica pensando, gente, será que eu teria essa força? Será que eu conseguiria ouvir de uma médica, né, que meu filho ia ter que operar e conseguir me manter? Então, é você realmente aprender com aqueles pacientes, e a gente aprende muito. E eu vivo falando para a equipe, desça um pouquinho, conversem com os pais, conversem com as famílias, isso faz a gente ter um outro olhar. E eu acho que isso faz com que a gente sinta muito mais forte o nosso propósito, o propósito do Procriança Cardíaca, que é cuidar dessa criança, não só da criança, mas da família. Né? Então, esse é o nosso propósito. Então, o meu objetivo, né, agora é também conseguir trazer isso para essa parte administrativa, ajudar a MITS, ajudar todos os colaboradores, né, para que eles sintam e se motivem, né, que a gente consiga fazer um trabalho e a gente consiga entender todo mundo junto qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito. E é isso, e eu estou gostando muito de todo esse aprendizado. Eu confesso que essa autoavaliação, essa autocura, para mim tem sido... porque eu fazia as coisas, mas eu fazia muito inconsciente. Né? Era como se isso fizesse parte da minha vida. E agora eu estou tendo consciência do que eu estou fazendo e consciência do que eu tenho que passar, do que eu tenho que aprender e do que eu tenho que ensinar. Então, é bem gratificante e, ao mesmo tempo, temeroso, né? A gente tem um certo medo, dá um certo medo. Mas eu quero agradecer muito a senhora Luana, que tem nos trazido tantas oportunidades. Tem sido muito, muito bom. Ai, que legal, que legal. Que legal, muito bom ouvir vocês, assim, eu acho que o caminho já está trilhado, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. É claro que a Luana é um farol luminoso, ela sempre foi assim mesmo, e vocês estão no caminho lindo, né? A gente tem uma divisão, a gente faz uma divisão muito grande em relação a quem está na frente, na linha de frente com as famílias, do pessoal que está do apoio, que está no administrativo. Então, eu acho que a vontade, que eu pelo menos ouvi da sua fala, da doutora, é que essa organização ela não tenha essa linha de frente tão marcada, que todos sejam a linha de frente, que todos estejam em contato, em conexão com os pacientes e com as famílias. E eu lhe trago o seguinte, tanto no mestrado quanto no doutorado de família, a minha inquietação é sempre que os olhares, e talvez seja por conta de minha visão sistêmica, de minha cabeça, que já é sistêmica mesmo, tem jeito, é de que se olha para as partes e não para o todo, e a família é o todo. Então, às vezes, a gente olha para a criança, a gente olha para a mulher, a gente olha para o idoso, mas a gente não olha para a família enquanto um sistema, enquanto um corpo que está ali padecendo, que está ali agonizando. Então, a gente precisa eu acho que esse olhar para a família é de extrema, porque é ela que vai sustentar aquela criança, é ela que vai sustentar aquele idoso, é ela que vai dar o suporte para a mulher, a força da mulher. Então, é a família que precisa ser olhada mesmo. Então, eu acho que é de extrema importância isso que vocês estão fazendo, que vocês estão querendo,
eu acho que é um propósito lindíssimo e de fato, a família precisa mesmo ser olhada, precisa ser sustentada, fortalecida, né? E uma coisa que eu vejo, eu participei de um projeto muito lindo em Recife, isso lá no início da minha virada da profissão, eu estava fazendo terapia sistêmica, e a gente fez, como era na UFPE, tinha um projeto lindo no Hospital das Clínicas, para identificar crianças por qualquer situação, mas principalmente criança que chegasse com uma suspeita de violência. E o trabalho foi feito com toda a equipe, desde o porteiro até o diretor-geral do hospital. Então, pelas portas de entrada, ou seja, a criança, se ela entrasse pelo pronto-socorro, se ela entrasse por uma consulta médica em qualquer consultório, ou se ela entrasse para um atendimento simples, ou se, qualquer porta de entrada, essa criança era avaliada para se identificar se havia ou não violência doméstica contra essa criança, como era essa família, ou alguma suspeita, e essa família ela levada para nosso atendimento em terapia sistêmica lá, né, em terapia de família sistêmica, para serem atendidos. Então, assim, do ser humano mesmo, então, todos os profissionais, inclusive, eu atendi um caso extremamente interessante, porque foi um senhor que chegou todo encarcanhado, assim, todo curvado, que tinha sido encaminhado pelo ortopedista. A gente observa aquele ortopedista como aquele especialista ali que só vai ver sua parte óssea, né? Toda aquela parte de cartilagem, como se o ser humano não fosse nada mais do que aquilo, mas não. O trabalho foi tão lindo que esse ortopedista mandou esse rapaz para lá, porque ele viu que clinicamente, do ponto de vista clínico, ele não tinha nada do ponto de vista ortopédico, e, na verdade, era um problema sério na família, uma família complexa, cheia de conflitos, e que à medida que a gente foi tratando ele foi se erguendo de novo, né? E as coisas foram todas resolvidas com essa pessoa. Então, olha o que um organismo, um sistema clínico, né, hospitalar, um grupo de pessoas conseguem fazer quando todos estão coesos, quando todos estão unidos, quando todos estão trabalhando para um fim único, né? Então, foi uma experiência fantástica e eu percebo que vocês estão no caminho certo em relação a essa dinâmica, digamos assim, enquanto organização. Parabéns para vocês. Foi para mim uma honra e um prazer estar aqui conversando, trocando ideias com vocês. Pensei uma coisa, falei outra, mas não tem problema, foi tudo bom, maravilhoso, né? Eu gostei muito, contem comigo para o que quiser, e quando eu for no Rio, com certeza farei uma visita a vocês, sim. Muito obrigada. Nossa, emocionada. Obrigada, professora Lúcia, por essa aula maravilhosa, pela sua presença aqui, que já diz bastante coisa. Essa energia amorosa que você tem, de cuidado, de compaixão também com o outro, tem muito valor. Tenho certeza que vai impactar, já está impactando muito de nós e não vai ser esquecida. Obrigada. Eu que agradeço. Muito carinho. Quer falar alguma coisa, Mitz? Encerrar? Professora, obrigado. Volte mais vezes, por Obrigada. favor. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, professora. Tchau.